Quantas pessoas na sua vida você já gostou, já achou maravilhosa e o resto da população mundial achava que essa pessoa era feia? Oi, eu sou a Madame Sem Filtro, mas sem filtro do que Madame, vim aqui dividir com vocês, porque eu quero que vocês me contem também. Como é que é o padrão de beleza de vocês? Pois é, eu, quando mais nova, tinha uma queda por pessoas, digamos assim. Eu conseguia ficar apaixonada por 3 ou 4, com características diferentes. Um era loiro e cabeludo, o outro tinha um cabelo curto e era assim, um pouco menos provido de beleza, mas eu achava lindo. Hoje eu sei, mas eu achava lindo na época. E um outro que agora eu esqueci. Ah, não. E foi o meu primeiro namorado. E ele era também cabeludo, mas muito fofo, muito delicado. Eu achava ele maravilhoso. E hoje eu olho as fotos, meu Deus, como pode? Mas achava. E aí eu fui pensando, estava aqui. A gente tem sempre muito tempo para pensar quando está sozinha. E aí eu estava fazendo umas contas na minha vida. Então, houve, claro, grandes amores, 2 ou 3, e pessoas que tiveram alguma relevância na vida, né? Acho que o primeiro grande relevante, ele não era essas coisas, não era bonitão, mas ele me ensinou a viver. E eu era absolutamente apaixonada por ele. Para explicar, não tinha nada de grandes excepcionalidades, mas, enfim, era um cara até bem comum. Cabelo curto, olho castanho, mas tinha um olhar, e o olhar dele me encantava. Eu vou evitar nomes, obviamente, porque não tem razão, vocês não conhecem essas pessoas, então talvez eu ache uma foto ou outra para botar para vocês. Depois dele, eu tive alguns rolos, claro, e eu gostava de gente cabeluda, gostava de olho claro, não fazia muita questão de tamanho, mas de altura, no caso, né? Porque tamanho fica meio esquisito. Mas aí depois dele veio um outro caso muito interessante. Um ruivo, sim, eu sou absolutamente embasbacada por ruivos. Não me pergunte por quê, porque eu não sei. E aí, por esse ruivo, para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo estágio numa empresa, tinha ido fazer uma aula fora e a gente estava voltando no ônibus da empresa. Um monte de garotos e garotas, todo mundo com seus 20 e pouquinho, ali, né, fazendo faculdade. E aí resolveram fazer a eleição do mais bonito e da mais bonita do ônibus. Era o Alain Delon, e a Top Number One. E foi muito engraçado, obviamente, foi mais engraçado. Eu ganhei a Top Number One e eu tinha descosturado a minha saia. E eu tinha que andar pelo meio do ônibus, ida e volta para desfilar. E com a saia rasgada. Eu nunca puxei tanto uma blusa para fazer de conta que estava tudo certo. Enfim. E o cara que eu achava lindo, maravilhoso, que eu achava que ia ganhar de longe, só teve um voto, o meu. E depois eu acabei namorando com ele e assim, era uma pessoa... eu vivi dias muito legais com ele, muito legais. Então, quando acabou, eu senti falta não dele, mas de mim, do sentimento que eu sentia por ele. E não tinha resgate, infelizmente não tinha resgate. Fora isso, depois eu me apaixonei também por um cara maravilhoso, maravilhoso. Era assim, esse era um Deus, muito lindo. O nariz não favorecia muito, mas eu sempre achei o Meligene bonito. Agora não mais, né? Mas achava o Meligene bonito. Então vocês daí têm uma ideia
do meu gosto particular. Bom, voltando do Mary Jane. Eu achava o Mary Jane bonito, então você já tem uma ideia do meu gosto particular. E aí, outro dia eu tava brincando, olhando quem eu achava bonito hoje em dia. Eu acho lindíssimo e não me pergunte por quê, porque eu sei que não é, mas ele tem um charme. O Afonso Padilha, o Jordan Matheus, eu também acho o Tony Garrido maravilhoso. E aí eu tava pensando, o que na gente, o que atrai a gente num outro ser humano? Vocês já pensaram nisso? Já fizeram assim uma retrospectiva de pessoas que passaram na vida de vocês e que desde o primeiro momento que você bateu o olho, você se encantou? Eu tive uma história também muito engraçada que foi com 2 jogadores de futebol, 2 jogadores da seleção e um de vôlei, depois eu conto. Os jogadores da seleção, uma vez esse cara, famoso por seus chutes, estava passando a Nossa Senhora de Copacabana, eu estava atravessando a rua, ele parou o táxi, ele correu atrás de mim, que ele queria meu telefone. E eu dei. Sim, eu dei. Não era o hábito, mas eu dei, achava ele bonito e tal. E aí ele me ligou e me chamou para sair. Eu assim, olha, eu vou fazer a despedida do Zico no Maracanã, deve terminar uma meia-noite, eu passo aí, te pego. Eu falei, ó, meia-noite tá muito tarde. Naquela época não era o hábito, Marie, não era o hábito sair meia-noite. Marie tá aqui discutindo com o Fred, discutindo a relação, é Marie, Fred, Gaia. Enfim, e eu falei, olha, não, meia-noite tá muito tarde. Ele falou assim, então a gente se encontra amanhã na praia, vai ter um torneio de futevôlei e eu vou tá lá. Falou o posto que era, não lembro mais. E aí, eu fui. Ele falou assim, onde tiver um bololô, foi essa palavra que ele usou, eu vou estar lá no meio. Tá bom. Aí eu fui. Cheguei cedo na praia, o cara não apareceu. Cedo, né? Obviamente. E aí eu conheci um outro jogador de futebol que estava jogando lá. Pois é. E o cara era absolutamente lindo. Ele era loiro, tinha os olhos azuis. Eu reencontrei essa pessoa depois, eu não reconheci, só soube depois que era ele. Era loiro, de olhos azuis, a coisa mais linda, era perfeito. E ele estava com uma criança no colo e com uma lata de cerveja na mão. E aí eu perguntei, ele veio pro meu lado e eu vi que ele estava todo enrolado. Eu falei, você quer que eu segure a cerveja para você? E aí a gente começou a conversar e a gente acabou saindo. E depois o figura chegou e ele me apresentou e o cara me ligou. Esse primeiro me ligou e falou assim, você não quer passar no meu hotel e tal? Eu falei, olha, eu vou sair com o fulano. E ele falou assim, você não quer passar no meu hotel depois? Eu falei assim, olha, chama a senhora sua mãe. E foi a minha resposta e acabou. E aí eu contei pro jogador 2, o da cerveja, o que tinha acontecido. Aí ele falou, não se meta com o jogador de futebol, é a pior coisa e tal. E ele era jogador de futebol da seleção e jogava fora do Brasil. Mas foram dias de princesa, de princesa. Eu posso dizer para vocês que era incrível. Era incrível, todo lugar que a gente chegava, ele era super bem tratado. E conversavam com ele como se fossem íntimos. Eu fui a um programa de TV com ele, uma dessas mesas redondas que acontecia na vida. Enfim, mas essa história foi também muito engraçada, porque eu estava com a minha avó e ela não ia deixar que eu saísse sozinha com ele, mas eu contei que conheci e ela falou assim para mim, você perdeu, ele estava hoje na TV. E eu pensava assim, ainda bem que eu não apareci. E nesse dia que eu conheci ele, eu almocei com Maradona. Vocês acreditam? Pois é, eu almocei na Marisqueira. Eu não lembro o nome do restaurante, com Maradona e com ele. Foi uma coisa absolutamente surreal.
E o Maradona me convidou para uma festa que ia ter no iate ali. E quase que eu falei o nome, falou, não, olha, ela não é desse tipo. E aí ficou... Eu não fui, obviamente, à festa, eu não iria, porque eu não sou doida. Então, a gente... Ai, Gaia tá resolvendo que aqui ela pode brincar com o negócio do sofá. Então, eu conheci muita gente diferente na vida. Eu não tive muitos namorados, eu tive muitos ficantes, casos. Eu não era muito de ficar namorando, eu não tinha essa paciência. Mas algumas pessoas marcam a vida da gente. Mesmo fora do padrão de beleza, eu acho que na verdade eu tive, que marcou a minha vida, 3 pessoas. 3 pessoas que ainda hoje eu consigo pensar com muito carinho. Outros também, já tive um namorado louco, que eu não espero... Assim, ele não era aquele padrão de beleza, e pior do que não ser o padrão de beleza, ele mexia, ele usava substâncias que não... E eu, uma noite, voltando para casa com ele tinha comprado o negócio, feito um espelho, sei lá o que era aquilo, e posto as fileirinhas e botou embaixo da minha cadeira. Pois é. E tinha uma blitz. Eu nunca passei tanto medo. E nesse dia, quando eu bati a porta do carro, eu falei assim, não me procura mais. A direção de câmera aqui está sendo feita pela Gaia. Então, vocês tenham um pouquinho de paciência, porque Gaia está aqui na atividade. Então, assim, eu vou colocar algumas fotos que eu ache por aí, para vocês terem uma ideia. Mas, realmente, eu estava pensando, o padrão de beleza é muito particular. Tive alguns deuses na vida, mas tive uns rascunhinhos de capeta que não foi brincadeira, mas que eu era apaixonada. Então, gente, eu acho que a gente gosta de gente, né? De pessoas que trazem coisas diferentes para nossa vida. E alguns deles trouxeram muitas coisas legais, outras nem tanto. Mas me fizeram feliz e valendo a pena o retrospecto da vida que a gente vive.